Golpe de Estado. 4 a 12 anos de prisão. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 4 a 8 anos de prisão. Integrar organização criminosa. 3 a 8 anos de prisão. A PF acaba de concluir o inquérito que apura as tentativas de golpe. O indiciamento foi apresentado pela Polícia Federal. Jair Bolsonaro está indiciado como o Braga Neto, que era vice na chapa de Bolsonaro. Junto ao nome do ex-presidente da República, a lista da Polícia Federal inclui 36 nomes. Entre eles, Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente em 2022. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Valdemar Costa Neto, presidente do PL. A gravidade do que temos aí nesta lista. Você tem 2 que foram ministros da Defesa, o Braga Neto e o Paulo Sérgio Nogueira. Um é ex-almirante da Marinha, o Garnier, e militares, Augusto Heleno, que esteve lá no GSI. Aquele núcleo de militares que estava ao lado do presidente está todo aqui nesta lista, né? E seus assessores. A investigação aponta uma organização criminosa que atuou de forma coordenada e estruturada para manter Jair Bolsonaro no poder, mesmo depois dele ter sido derrotado nas urnas em 2022. Agora, o material está no Supremo Tribunal Federal e passará pela Procuradoria-Geral da República, a quem cabe a decisão de denunciar ou não os indiciados. Essa investigação da PF, desde o início, pautada por uma extrema cautela no sentido de fornecer uma base probatória bem eficiente. Ela foi circundando, estava em torno dos peixes pequenos, daquela tentativa de golpe no 8 de janeiro, foi aproximando, chegando em alguns financiadores e agora chega onde não chega a ser surpresa para ninguém, né? Porque seria muito estranho que o principal beneficiário de todos esses plots paralelos de abolição do Estado Democrático de Direito não tivesse sendo indiciado por alguma coisa. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o indiciamento de Bolsonaro e de militares por tentar dar um golpe de Estado. Um episódio para entender o inquérito mais difícil para Bolsonaro até aqui e quem são os 37 nomes indiciados e os próximos passos. Eu converso com César Tralli, apresentador da TV Globo e da Globo News, e com Malu Gaspar, colunista do jornal o Globo e da rádio CBN. Sexta-feira, 22 de novembro. Bom, Tralli, o inquérito que apura a tentativa de golpe foi finalmente concluído. Ele foi apresentado hoje ao ministro Alexandre de Moraes. A gente está gravando na quinta-feira à noite, depois de um dia muito intenso, de muita apuração sua, da equipe toda. O que a gente sabe até aqui sobre esse inquérito e como a investigação implica, de uma maneira inédita, o ex-presidente Bolsonaro? Eu digo inédita porque você tem o caso de todos considerado o mais robusto até aqui. Natuza, a conclusão desse inquérito ela foi bem penosa para quem estava à frente das investigações. Tem praticamente um mês que essa equipe da Polícia Federal em Brasília passou a se dedicar quase que 24 horas em esquema de revezamento para conseguir fechar essa investigação. Essa investigação ela tem quase 2 anos, ela começa lá atrás, muito antes das eleições presidenciais, no inquérito das fake news, e ela vem caminhando desde antes das eleições de 2022 até chegar a este dia do fim de novembro de 2024. Então, essa equipe da Polícia Federal, especialmente agora da semana passada para cá, fim de semana todo, feriado, o feriado da semana passada, esse feriado agora, num trabalho intenso, um fiscalizando o outro, pelo que eu consegui observar, para exatamente não deixar brecha, tentar fechar todas as pontas, não errar, por conta da seriedade e da gravidade dos alvos. Então, para conseguir apresentar um trabalho bem robusto para o ministro Alexandre de Moraes. Então,
esse inquérito de quase 2 anos, ele é resultado de um trabalho técnico muito detalhado. Nós ainda não tivemos acesso a esse relatório final, que tem mais de 800 páginas. Em algum momento, tudo leva a crer que o ministro Alexandre de Moraes vai levantar o sigilo da investigação para que a gente possa ter acesso a todo esse material. Mas, por hora, o que nós temos é uma investigação muito robusta, feita com muitas provas, das mais variadas fontes, implicando diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro numa tentativa ou em várias tentativas de golpe de Estado para não deixar que o presidente eleito da época, Lula, assumisse o poder. Você mencionou o inquérito das fake news, que depois se transforma em inquérito das milícias digitais. E aí alguém que possa eventualmente nos ouvir pode se perguntar assim, bom, mas se esse é o inquérito do golpe, por que entra a milícia digital? Acho que vale a pena uma explicação. O inquérito das milícias digitais, o inquérito do golpe, ele bebe na fonte do inquérito das milícias digitais, assim como ele bebe na fonte do inquérito da vacina e do inquérito das joias. A polícia entende como tudo parte de uma engrenagem só, né? Por meio das redes sociais se detonava aliados ou adversários políticos, como então o governo enxergava, ele sempre enxergou o Alexandre de Moraes como adversário. Então havia uma estratégia de desestabilização e de detonação de reputações via rede social, portanto, o braço nas milícias digitais. Num segundo momento, quando a tentativa de golpe começa a se desenhar, tudo isso segundo a polícia, né, Trari? Só para fazer esse disclaimer. Quando a tentativa de golpe começa a se estruturar, melhor dizendo, o Bolsonaro tinha que sair do Brasil, como ele havia planejado. Ele sai dias antes de terminar o mandato dele, mas eles não tinham certeza, se o Bolsonaro poderia entrar, embora ele tivesse passaporte diplomático, porque ele sairia como presidente da República. Mas uma vez lá, a depender do que ocorresse no Brasil, talvez ele não pudesse ficar em razão de não ter uma carteira de vacinação. Então, toda a estratégia de construção de uma carteira de vacinação falsa era para garantir alguma segurança para Bolsonaro nos Estados Unidos. E, por fim, as joias, porque houve uma corrida maluca para vender as joias, era para garantir a sustentabilidade de Bolsonaro nos Estados Unidos por um tempo indeterminado. Essa é a hipótese da Polícia Federal, culminando com várias tentativas de ruptura democrática. Tanto que boa parte das joias vendidas, relógios, é feita nos Estados Unidos, para onde parte dos suspeitos e investigados foi, e contas bancárias foram descobertas lá para lavar o dinheiro da venda dessas joias. Então, quando a gente faz esse cronograma dos inquéritos e vai buscar lá atrás o histórico de todos eles, é exatamente esse raciocínio correto que você traça. Tudo se conversa e, na verdade, uma investigação vai ajudando a complementar a outra. Então, nas fake news, a Polícia Federal consegue, por meio de pessoas presas no inquérito das milícias, puxando nas quebras de sigilo telefônico, telemático, descobrir que tinha a questão de falsificação de certificado de vacina, que vinha também a história de venda de joias do acervo presidencial para uso particular e para apropriação indevida de dinheiro público. E aí vem, de forma muito mais contundente e grave, essa questão toda que implica em trama para golpe de Estado. E até mesmo, agora mais recentemente, num planejamento de assassinato de autoridades. Então, esse é um inquérito que a Polícia Federal, quando eu comecei a tomar mais pé do conteúdo dele nessas últimas semanas, eu ainda fiz essa pergunta para um dos investigadores mais acostumados com esse material todo e mais por dentro de tudo isso. Eu falei, escuta, é fake news, é milícia digital, é vacina, é joia, é ato golpista do 8 de janeiro. Como é que vocês estão chamando esse inquérito? Esse que é o inquérito do fim do mundo, né? Esse que vocês vão apresentar agora no fim do ano para o STF. A gente está chamando de inquérito do golpe. Tudo. Mas é um inquérito do golpe, é como se fosse um inquérito mãe que abarca todos esses outros filhotes? Isso.
o inquérito do golpe, ele pega todos esses outros inquéritos porque a gente consegue demonstrar que tudo vai se conversando. E a partir do momento que tudo se conversa, a gente vai fechando o foco e convergindo para o núcleo duro do poder da administração federal passada, ou seja, o próprio ex-presidente da República e os seus principais assessores. 37 pessoas foram indiciadas por crimes como organização criminosa, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Na lista estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, 4 ex-ministros do governo Bolsonaro, sendo 3 generais da reserva, Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro à reeleição, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Na casa dele, a PF encontrou uma minuta com teor golpista. A lista de indiciados também traz assessores próximos do ex-presidente. Felipe Martins, que foi assessor internacional da presidência, o coronel da reserva Marcelo Câmara, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que fez delação premiada, e Tércio Arnaud, investigado por integrar o chamado Gabinete do Ódio. Há 2 políticos na lista: o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal pelo PL. Bom, portanto, levando em consideração que o Bolsonaro já foi... Esse não é o primeiro indiciamento de Bolsonaro, e pelo que você nos diz aqui, é possível concluir que este é o pior momento desde que Bolsonaro se tornou alvo de uma investigação sob a alçada do ministro Alexandre de Moraes? É o indiciamento mais sério, né, Natuza? Se você parar para pensar que o ex-presidente da República está sendo indiciado por tentativa de golpe de Estado, ou golpe de Estado, né? Porque a tentativa já caracteriza o crime. Então, ele está sendo indiciado por golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. No caso dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, a lei penal prevê punição inclusive para tentativa, mesmo que ela não tenha se concretizado. A previsão está no artigo 359-L do Código Penal, que diz: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E no artigo 359-M, que diz: tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. As penas máximas desses 2 crimes somam 20 anos de prisão. Com o crime de organização criminosa, pode chegar a até 28 anos de prisão. Quer dizer, então, o ex-presidente da República, se houver um oferecimento de denúncia e um processo criminal desse avançar... E houver uma condenação... ele corre risco, sim, de ser condenado à prisão junto com esses outros indiciados, se de fato houver um oferecimento de denúncia, uma aceitação e uma sentença condenatória. Então, a gente está falando de um inquérito, de um relatório final da Polícia Federal, que ele tem uma implicação seríssima para um ex-presidente da República. Isso é algo inédito, né, na República Democrática Brasileira. E é por isso, claro, que ele tem esse peso histórico. Agora, eu queria te perguntar, Tralli, sobre um outro aspecto desse enredo. Tem algumas ironias do destino nessa história. A primeira delas talvez seja o fato de a Covid ter tirado o chão de Bolsonaro mais uma vez. Tirou o chão de Bolsonaro porque, em razão das ações dele ou das omissões dele, a Covid foi mais letal do que especialistas projetariam, se o governo tivesse tratado a pandemia com seriedade, e ele não é reeleito, muito em razão do histórico dele na pandemia. Mas foi também a pandemia ou as exigências do mundo por um passaporte de vacinação, por exemplo, que fizeram com que Cid corresse contra o tempo para viabilizar uma carteira falsa de vacinação, não só para Bolsonaro. E a Covid... Para a mulher do próprio Cid. Para a mulher do próprio Cid. Para o Cid e para a filha do Mauro Cid. Exato.
Ou seja, a Covid também encontra seu eco ou se faz presente na explicação do porquê Bolsonaro hoje é indiciado pela Polícia Federal. Porque foi pela carteira de vacinação que a polícia teve acesso ao celular do Cid. Embora ele tivesse apagado muitas coisas, Tralli, o mínimo necessário para que a gente conhecesse que a carteira de vacinação era falsa, que foi incluído no sistema do Conect SUS e por aí vai, aconteceu em razão disso. O fato de Bolsonaro não acreditar na vacina e precisar ter acesso a uma carteira de vacinação falsa. E é uma sucessão de escândalos, porque quando a gente volta lá atrás, nessa questão da vacina, você vê que é pelo celular do Cid, na apreensão dessa operação da carteira de vacinação falsa, que se descobre toda a trama da venda de joias do acervo presidencial. A partir da descoberta da trama da venda de joias do acervo presidencial, você descobre o envolvimento do general Mauro Lorena Cid, pai do Mauro Cid. O que faz com que o próprio Mauro Cid tenha ficado absolutamente desguarnecido, digamos assim, atônito, perplexo e perdido, porque implicava o general pai dele, que era para ele o herói da vida dele, um general muito próximo do ex-presidente Bolsonaro também, e a partir da descoberta do envolvimento do general Cid, que o Mauro Cid resolve pela primeira vez começar a colaborar com a investigação da Polícia Federal, mesmo não tendo colaborado, como a gente tem observado agora, na sua totalidade, revelando tudo o que sabia, foi um passo fundamental para que a Polícia Federal conseguisse mais elementos para detonar, digamos assim, as etapas seguintes das investigações, resultando até mesmo nessa operação dessa semana que leva 4 militares do Exército de alta patente para a cadeia. E tem uma outra, concordo inteiramente, tem uma outra ironia, é que a legislação em vigor que permitiu à Polícia Federal imputar Bolsonaro nos crimes de golpe de Estado, por exemplo, e tem um outro, né? Porque tem golpe de Estado... Abolição do Estado Democrático de Direito abolição, e organização criminosa. Organização criminosa. No caso de abolição do Estado Democrático de Direito e da tentativa de golpe, a legislação ela foi reformada no período Bolsonaro, foi sancionada pelo Bolsonaro, que diz o seguinte: não precisa que o golpe se consume, basta a tentativa de ruptura. Então, a polícia consegue pegar Bolsonaro, né, nesses crimes, ou imputar a ele a prática desses crimes, que eu acho que é mais objetivo, é mais preciso imputar a ele esses crimes, em razão de uma reforma na legislação que acabou sendo assinada pelo governo Bolsonaro. E você veja que fazia muito tempo já que a sociedade, as autoridades do próprio Judiciário, Ministério Público, do Congresso Nacional, vinham cobrando: cadê o inquérito dos atos golpistas? Onde é que está o envolvimento do ex-presidente Bolsonaro na tentativa de golpe? Enfim, quando é que vai se chegar ao final disso? E aí você observa hoje, na entrega desse relatório final da Polícia Federal para o STF, todo um cuidado que houve em você conseguir elementos, indícios e provas suficientes para você, de fato, colocar o gabinete do Palácio do Planalto de então na cena do crime do golpe de Estado e da tentativa de virar a mesa. Então você tem provas muito assim detalhadas, até mesmo de você imprimir minutas de golpe e tramas para você botar em prática um plano golpista de dentro do Palácio do Planalto. Mário Fernandes, então número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, criou um arquivo de nome Punhal Verde e Amarelo. O relatório da PF traz a imagem desse esquema operacional para o assassinato das autoridades e a tomada do poder. De acordo com a Polícia Federal, esse documento foi impresso no Palácio do Planalto por Mário Fernandes e, segundo a PF, levado ao Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Você tem conversas entre pessoas próximas ao ex-presidente que o colocam
nessa situação de absoluto envolvimento, segundo a Polícia Federal, nessas tramas todas. Então, você vê que esse momento chegou em que a Polícia Federal apresenta para o STF o que ela acredita que seja, de fato, uma prova, um indiciamento sem dúvida, sem sombra de dúvida, do envolvimento do ex-presidente da República com seus principais assessores. E entra aí uma parcela enorme de militares no bojo desses indiciamentos. Das 37 pessoas indiciadas, 24 são militares e praticamente todos do Exército Brasileiro. Militares de alta patente, os generais da reserva Estevam Teófilo de Oliveira e Laércio Virgílio, o general da ativa Nilton Diniz Rodrigues e o almirante da reserva Almir Garnier Santos, que comandava a Marinha. Também estão na lista os coronéis do Exército Alexandre Castilho Bittencourt da Silva, Anderson Lima de Moura, Fabrício Moreira de Bastos e Bernardo Romão Correia Neto. Os coronéis da reserva Cleverson Ney Magalhães e Carlos Giovanni Delevati Passini. Os tenentes-coronéis Ronald Ferreira de Araújo Júnior e Guilherme Marques Almeida. O tenente-coronel da reserva Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, o major da reserva Ângelo Martins de Nicole, o capitão reformado do Exército Ailton Gonçalves Moraes Barros e o subtenente Giancarlo Gomes Rodrigues. Das 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, a lista de indiciados só não traz ninguém da aeronáutica. Maciçamente do Exército. Traz o ex-ministro da Defesa, sim, traz o ex-comandante da Marinha, quer dizer, o almirante Garnier, e traz todos esses generais que estavam cercando o Bolsonaro no poder, coronéis extremamente influentes, coronéis que comandavam tropas, gente de muito poder dentro das Forças Armadas de então. Sem dúvida. O Bolsonaro, inclusive, depois da conclusão do inquérito pela PF, deu uma entrevista ao jornal Metrópolis partindo para o ataque contra o Alexandre de Moraes, disse que Moraes tem uma assessoria, abre aspas, bastante criativa, fecha aspas. Fiquei tentando entender o que ele queria dizer com isso, mas ele deu uma outra frase. Ele diz assim, ele dá a entender que ele está mais preocupado com a Procuradoria-Geral da República. Ele diz assim, é onde começa a luta. O que esperar de Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, Tralli? Paulo Gonet é extremamente sério, né, Natuza? É um integrante do Ministério Público de carreira, que já passou por várias áreas do MPF em situações sensíveis, muito afeito a investigações criminais, está cercado de assessores extremamente qualificados. Eu conheço vários deles, inclusive alguns aqui de São Paulo, de Brasília, que trabalham assim com muita dedicação e são muito cobrados por resultados sob o ponto de vista técnico. Então, o Paulo Gonet ele tem uma equipe técnica muito forte e muito capaz de fazer qualquer tipo de análise e até mesmo de fazer investigação. Então, é uma equipe que, quando recebe um pedido de análise de denúncia, ou um relatório da Polícia Federal, ou uma investigação para observar, não é um pessoal que olha e faz de conta que está tudo certo, assina embaixo e tchau. Não. No caso Marielle Franco, eu observei isso muito nitidamente. Eles são minuciosos, eles pedem diligências complementares, eles fazem reunião com o delegado, eles chamam para conversar, me esclarece esse ponto aqui, isso para mim não está claro, o que você quis dizer com isso? Então, respondendo à sua pergunta, o que eu espero de Paulo Gonet é um trabalho técnico sem pressa. Ele não é de trabalhar sob pressão. Quando você o pressiona, é quando ele responde, tá comigo, é no meu tempo. Agora, também é claro que ele não vai sentar em cima. Ele tem absoluta noção da gravidade do que tudo isso representa e agora o foco se volta para ele, ou seja, a sociedade vai esperar uma resposta dele. Claro. A gente está chegando no fim do ano, daqui a pouco tem recesso, então não dá para imaginar em quanto tempo ele vai responder.
mas ele vai observar muito esse relatório final, essas mais de 800 páginas. Tem uma equipe que já está destacada para auxiliar o Gonê nisso. Embora essa equipe faça análise compartilhada e compartimentada do que cai nas mãos do Gonê, ele próprio, Paulo Gonê, num momento chama a equipe e fala: agora eu quero que vocês me digam por que vocês estão chegando a essa análise e onde é que vocês querem caminhar com isso, para que ele então forme convicção e possa dizer para a sociedade e para o ministro Alexandre de Moraes: olha, o que a Polícia Federal está dizendo aqui em relação aos 37 faz sentido, vou oferecer uma denúncia criminal com base nesses crimes em cima dos 37. Ou parte desse pessoal, para mim, não faz sentido oferecer denúncia, não há prova suficiente, mas eu quero crer, por tudo que eu tenho observado e pela seriedade do trabalho que a Polícia Federal fez, que o Paulo Gonê vai oferecer denúncia. Tem um ponto aí que talvez seja claro para a maioria das pessoas que nos acompanha, mas talvez não para todas, que o indiciamento ele não tem grande efeito prático, mas é a Polícia Federal dizendo: investigamos tudo isso aqui e há indício de culpa para essas pessoas. Então, no caso das 37. O Ministério Público ele vai avaliar cada uma dessas provas e vai dizer o seguinte: tem elementos ou não para denúncia. Ele pode oferecer a denúncia contra os 37 ou pode oferecer a denúncia contra pessoas que estão na lista dos 37 indiciados pela PF. Depois disso, se ele oferecer a denúncia, ele tem que oferecer a denúncia e convencer o Supremo que aquelas pessoas, aqueles alvos, merecem virar réus. E só depois o Supremo vai dizer se aqueles réus, se entender que merecem virar réus, se aqueles réus são culpados ou não. Quanto tempo demora até a reta final, até a linha de chegada que pode culminar com uma condenação de Bolsonaro e outros, inclusive com um pedido de prisão, ou culminar, inclusive, com uma absolvição? Dá para calcular, a partir do que você ouve, quanto tempo isso deve levar, pelo menos aproximadamente? Mais de ano. Mais de ano. Numa linguagem bem popular, é mais de ano. E pode ser mais de 1, de 2, é impossível dizer. Você vê o caso Marielle Franco, já está há 6 meses correndo no STF. E a gente está falando de 3 réus, 3 mandantes. Imagina se os 37 forem denunciados. Vamos supor que os 37 sejam denunciados por esses 3 crimes ou por parte desses crimes e que o Alexandre de Moraes aceite e os transforme em réus. Como é que vai ser esse processo? Eles vão compartimentar? Vão dividir por núcleo? Porque você tem que ouvir testemunha de defesa e de acusação para os 37. Eles podem pedir diligências complementares. Eles podem postergar, empurrar com a barriga um processo como esse. Não tem nenhum preso, diferentemente do caso Marielle, em que você tem 3 réus presos, respondendo presos ao processo criminal. Nesse caso, não. Se a denúncia for aceita e o processo for aberto, não tem ninguém preso. Então, interessa a quem não está preso empurrar com a barriga. Tem os indiciados dessa semana, né? Os que foram presos essa semana. Isso, exatamente. Tem esses 4 mais o policial federal, verdade. Sim. Tem 4 mais 1, tem 5. Mas a grande maioria está solta. Então, interessa empurrar com a barriga. Como é que um processo desse vai correr no STF? Interessa empurrar com a barriga para defesa desses alvos, é isso, né? Para ganhar tempo. Não para o Supremo. Para ganhar tempo, para ver se a história muda, se surge um fato diferente que... O Brasil, ele é uma sucessão... Ele é lotérico, né? E é uma sucessão de escândalos. Vai surgindo um atrás do outro e na nossa cabeça é até difícil você conseguir entender tudo. Então, depende de como um processo desse vai correr no STF. Vai ter uma força-tarefa, vai ter uma prioridade, vai ser audiência virtual, vai ter que ter presencial. Tem um ex-presidente da República, tem um monte de general, tem ex-ministro da Defesa. Quer dizer, a gente não está falando de pessoas... De bagrinho. De bagre, né? Pelo contrário, a gente só está falando de gente de alto escalão. E hoje, por exemplo, quando a Polícia Federal entregou o relatório,
A gente sabe que esse é um país de muita torcida política, né? Para um lado ou para outro, enfim. Já tinha gente soltando o rojão. Ah, agora vai para a cadeia, agora vai ser preso, agora vai... Não é assim. Você sabe muito melhor do que eu que não é assim. Esse indiciamento não quer dizer nada no futuro. Não quer dizer que está condenado e que vai ser preso. Olha o caminho que tem até isso acontecer, se é que vai acontecer. Sem dúvida nenhuma. Bom, então, se vai demorar mais de ano, eu terei você aqui por mais de ano tentando explicar essa história toda, porque é claro que isso não se esgota nessa nossa conversa. Como você disse, é um caso complexo que deve demorar e o inquérito tem 880 e tantas páginas. 884 páginas. Ontem, quando eu estava acompanhando, nesse começo da semana, quando eu estava acompanhando bem de perto a finalização do relatório, eu ouvi de investigadores que ele ia bater 700 páginas. Aí eu já comecei a ouvir que ele ia passar de 700 páginas. E você vê o grau de tensão de quem trabalha nessa investigação, que minutos antes de entregarem o relatório final para o Alexandre de Moraes, os delegados, os investigadores, os peritos estavam reunidos repassando tudo. E um questionando o outro se aquilo estava certo, se não estava, se o nome estava batendo, se a circunstância era aquela mesma, porque a Polícia Federal tem noção do grau de sensibilidade que é um relatório final desse. E por conhecer o Paulo Gonet, isso é um lado positivo, por saber que tem um Procurador-Geral da República que é exigente, técnico e conhece do assunto, tem que entregar um trabalho muito bem feito. Então, o relatório foi aumentando de tamanho nessa reta final exatamente para tentar deixar tudo muito claro e muito bem explicado. Isso é como se fosse uma enciclopédia de escândalos envolvendo um período da República Brasileira, que vai de fake news, a vacina, a joia, a atentado golpista e plano de assassinato. Olha o que abarca um inquérito desse. E ainda teve o 8 de janeiro, né, Tralli? Olhando assim para trás, as coisas começam a fazer bem mais sentido agora. E você sabe o que foi o grande diferencial do 8 de janeiro para os investigadores? Foi na análise do material todo, das câmeras de segurança dos três poderes, Congresso, Palácio do Planalto e STF, vamos dizer assim, as pedras de ouro da investigação na análise desse material foi quando eles descobrem que tem kits preto infiltrado entre os manifestantes. Mais até do que isso, quando eles identificam nas imagens que tem esses kits preto do Exército abrindo caminho para a invasão do Congresso Nacional, abrindo alçapões, grades e direcionando os invasores, os vândalos e dizendo: vai por aqui, entra por aqui, vocês entram por ali, que vocês vão chegar onde vocês querem chegar. Eu me lembro bem, no 8 de janeiro, depois... Eles usavam balaclava, né? Ao contrário de boa parte da população que estava ali, eles usavam, eles encobriam o rosto. E mais do que isso, eles abriram aquelas grades que ficam no chão e para um manifestante comum, a pessoa não tinha ideia de onde aquilo podia levar. E eles fizeram um trabalho muito bem orquestrado para conseguir viabilizar a invasão do Congresso. Então, eu me lembro bem que algumas semanas depois do 8 de janeiro, um investigador me ligou e falou assim: a gente agora sabe que tem gente graúda das Forças Armadas envolvidas nisso e nós vamos chegar ao núcleo do poder, ao Palácio do Planalto. Eu falei: mas como? Me mandou as imagens. Falou: dá uma olhada nesse pessoal. Vê se você consegue trabalhar essas imagens de uma forma que você consiga enxergar melhor e você vai ver exatamente o que eu estou te falando. Sim, as imagens que a gente viu na televisão, mas não com um olhar de investigador, né? E aí o 8 de janeiro deflagra essa próxima etapa da investigação que chega
nisso que foi estarrecedor, um plano de assassinato de autoridade que por pouco não foi executado. O 8 de janeiro não é o começo da história, o 8 de janeiro é o fim da história. Tentou-se fazer, enquanto Bolsonaro estava no poder, segundo a Polícia Federal, tudo e mais um pouco para que Bolsonaro conseguisse suspender as eleições, ou pelo menos o efeito das eleições, e continuar no poder. Ao não ser possível, ao não conseguir, pelas vias institucionais, por meio de decreto ou de adesão maciça das Forças Armadas, tenta-se um ato de desespero, que é o 8 de janeiro, na esperança que uma GLO, Operação de Garantia da Lei e da Ordem, fosse instituída, e aí os militares, que não haviam aderido, não na sua integralidade, não na sua maioria, à ideia do golpe, entrassem de cabeça para evitar que presidente e vice eleitos continuassem no cargo. Então, o fim dessa história a gente conhece bem, e agora o começo e o meio a gente passa a entender melhor. E o fim da história faz com que eles deem passos para trás. Rebobinem a fita para conseguir chegar nesse momento de agora com esse relatório final com mais de 800 páginas. César Tralli, meu grande amigo, muito obrigada por mais uma. Mais uma, te devo. É nosso dever e nossa obrigação trabalhar. Você gosta também, né? Eu gosto muito. Eu também. Eu sei que eu faço o meu dever com muito amor. Nós sabemos. E é um prazer estar aqui. Um beijo, muito obrigada. Obrigado, Natuza. Até uma próxima. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Malu Gaspar. Malu, queria começar te perguntando qual foi a reação do entorno dos indiciados ou dos indiciados mais importantes desse caso. Olha, Natuza, Jair Bolsonaro recebeu com um misto de reações. O que eu sei é que ele já esperava, né, não só ele, como todo o entorno dele, já esperavam um indiciamento nesse inquérito. Então, um pouco de cinismo, já sabia, isso é uma armação. Por outro lado, ele ficou realmente muito preocupado com as consequências do que vem por aí. Né, os crimes que a Polícia Federal elenca têm pena máxima de até 30 anos, e ele está preocupado com o que mais pode vir daqui para frente. A gente sabe que o Mauro Cid contou hoje mais coisas para o Alexandre de Moraes para não perder a sua delação, e a gente não sabe o que mais tem para ser contado a respeito do Jair Bolsonaro. Eu não sei, você não sabe, mas ele sabe. Ele falou muitas vezes com advogados, com aliados políticos, e houve, acho que você deve ter percebido, uma reação orquestrada dos principais aliados, o líder do PL no Congresso, os líderes do PL na Câmara também, falando que isso era uma armação, que o Alexandre de Moraes é suspeito, deveria ter se declarado impedido para julgar um caso em que ele seria a própria vítima do crime. Então já estão desenhando um pouco a reação que eles pretendem ter a esse indiciamento, o avançar desse inquérito. Agora, tem também uma questão que eu acho que é relevante, que é o humor no Exército. A gente viu que dos 37 indiciados, 24 são militares, e não são militares bagrinhos, né? São 7 generais, tem um almirante, tem 13 coronéis, é bastante gente de patente alta, o que mostra que não só essa trama de golpe era um golpe militar, como era um golpe de gente grande. Nós não estamos falando de Zé Ruela. Então, dentro do Exército foi uma crise também que todo mundo diz lá, já esperávamos, é importante que tudo venha à tona, é preciso que resolva, mas nas internas, muita tensão, até porque a gente sabe que ainda existe um caldo golpista no Exército, então o comando do Exército fica ali calibrando as suas reações. Veja que, por mais evidências que tenham surgido, eles ainda não instauraram nenhum processo interno contra a maior parte desses indiciados de hoje. Então, tem muito constrangimento, mas também muita tensão ali de calibrar bem a reação para não piorar, por exemplo, o clima no Exército e dentro do bolsonarismo, o próprio Bolsonaro
medindo as suas palavras. Eu fiquei com a mesma impressão das conversas que eu tive. Eu fiquei com a impressão do agora pegou, sabe? Agora o pessoal sentiu o golpe, com perdão do trocadilho, porque eu notei mais tensão, eu notei mais preocupação. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser o desenrolar. Bolsonaro tá pescando, né? Ele está ensaiando um discurso de dizer assim, pode ter havido pressão, mas eu não autorizei. Só que não autorizou, mas recebeu o general lá no Palácio. O próprio general Mário Fernandes conta de uma conversa que teve com ele, em que ele não disse assim, olha, parou com essa conversa de golpe de Estado. Muito pelo contrário. Ele fala, olha, nós temos tempo, não precisa ser no dia 12 de dezembro, que era a data da diplomação do Lula, pode ser até dia 31. Então, ele está dando corda, né? No final do mês de dezembro, os áudios demonstram que Mário Fernandes estava frustrado com as Forças Armadas. Estariam aguardando uma decisão política para atuar. Em um dado momento, mensagem encaminhada para um outro coronel do Exército, o general profere, cara, de novo, palavrão, o presidente tem que decidir e assinar mais um palavrão. O que é isso? É a minuta golpista. E depois o Mário Fernandes ainda pede para o Mauro Cid, olha, avisa ele que eu estou preocupado, que o pessoal se desmobilize lá nos acampamentos. E o Mauro Cid fala, deixa que eu vou falar com ele. E, de fato, o Bolsonaro vai para a porta do Alvorada e faz lá um discurso meio desconexo, mas que o pessoal interpreta como, olha, estou dando um jeito. Mas qual o futuro do Brasil? O que aconteceu? Por que chegamos a esse ponto? Demoramos a acordar? Nunca é tarde para acordarmos e sabermos da verdade. Logicamente, quanto mais tarde você acorda, mais difícil é a missão. Não é eu autorizo, não. E eu posso fazer pela minha pátria. Isso aí. Jogar responsabilidade para uma pessoa. Eu sou exatamente igual a cada um de vocês que está aqui. Sabemos que o tempo voa. Cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa. Diferentemente de outras pessoas. Vamos vencer. Então, vai ficando mais complicado de ele se desvincular, né? Agora, um outro ponto que eu queria conversar contigo, Malu, é sobre o depoimento do Cid. Porque você dizia o seguinte, olha, o Cid foi lá, prestou depoimento e tal, e pelo que a gente sabe, ele entregou mais coisa do que ele tinha se predisposto nas audiências anteriores. E essa tem uma particularidade, ele ficou cara a cara com o Alexandre de Moraes, o que não havia acontecido, salvo engano, em outras audiências. Sempre quem tocava era a Polícia Federal. Na última terça-feira, Mauro Cid negou à PF ter conhecimento da trama para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Mas os investigadores afirmaram que não ficaram convencidos. Para os investigadores, Mauro Cid participou da reunião na casa de Braga Neto para discutir o plano, de acordo com conversas encontradas no celular do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O depoimento de hoje foi o 13º dele e durou 3 horas. Mauro Cid foi embora pouco depois das 5 da tarde, acompanhado do advogado. César Bittencourt negou que o cliente tenha omitido informações. Ele entrega, de fato, mais coisa? Quem acompanhou a audiência disse que ela foi promissora. Assim que acabou a audiência, a gente soube, primeiro, foi liberado, não foi preso. Segundo, Paulo Gonet, procurador-geral da República, que acompanhou também pessoalmente esse depoimento. Olha o nível de sensibilidade e de importância que eles estavam dando para o depoimento. Paulo Gonet, que acompanhou o depoimento, foi contra que ele perdesse os benefícios, foi a favor dele manter os benefícios e sem ser preso. E depois, com alguns investigadores, eu apurei, olha, foi bom porque ele falou muito sobre Braga Neto. Ele confirmou a participação de Braga Neto, vice de Bolsonaro, ex-ministro da Defesa, da Casa Civil, nas reuniões ali em que foram discutidos os planos golpistas, inclusive aqueles planos ali para matar o Lula, o presidente da República, o vice Alckmin e o próprio ministro Alexandre de Moraes. Ele não só entregou Braga Neto, e a situação dele ficou muito complicada, como também me disseram que ele complicou a vida
do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Até então, ele não tinha admitido, por exemplo, que havia um plano de golpe. Ele tinha admitido que tinha acontecido a famosa reunião do dia 12 de novembro, lá no bloco B da quadra 112 Sul de Brasília, onde moram os militares, e ele tinha admitido que tinha havido uma reunião da qual o Braga Neto participou, mas ele dizia que essa reunião não tinha nada a ver com golpe, que ele não sabia de nenhum plano de golpe, e aparentemente ele avançou nisso daí, falou mais sobre a participação do Braga Neto nas tratativas de golpe, o que deu para ele um respiro. Porque, assim, eu acho que talvez seja importante a gente recapitular, mas essa operação que aconteceu na terça-feira, que prendeu vários militares, incluindo esse general Mário Fernandes, coronéis, gente que estava montando o plano para matar o Alexandre de Moraes, para envenenar o Lula e o Alckmin, essa operação coloca no relatório, eles falam que essas reuniões foram feitas com a presença do Braga Neto, que o Braga Neto abrigou as reuniões na casa dele, e a gente ficou se perguntando, poxa, mas se prendeu, tinha motivo para prender os outros militares, e o Braga Neto estava no grupo com uma patente tão alta, articulando tudo, por que ele não foi preso? Eu acho que essa movimentação de hoje explica um pouco. O Mauro Cid dizia que ele estava na reunião, mas não cravava que tinha uma conversa sobre golpe. E as evidências que estavam apontadas ali no relatório anterior da PF não permitiam cravar, de fato, que o Braga Neto estava lá falando de golpe. Então, eu acho que eles tomaram um certo cuidado, porque o Braga Neto não é qualquer um, né? Existe uma questão política envolvida e certamente haveria uma reação maior do Senado. Agora, com esse avanço do Mauro Cid, a Polícia Federal também vai poder avançar, inclusive a Procuradoria-Geral da República avançar para uma denúncia que tenha um pouco mais de consistência. Eu acho que era esse o temor da Polícia Federal, foi isso que eu percebi falando com os investigadores, e foi um passo adiante que o Mauro Cid deu, que para eles valeu a pena. Então, acredito que toda essa movimentação do Mauro Cid hoje garantiu para a Polícia Federal um alívio, para ele também, né? Já que ele escapou de ter a delação cancelada. Acho que terminou bem para ambos os lados. Sem dúvida nenhuma. Eu tinha uma sensação, e acho que hoje já dá para pelo menos confirmar essa sensação de que a delação do Cid era coadjuvante do celular do Cid, que foi apreendido antes, né? Talvez agora vamos esperar, porque a gente ainda está, como você disse, num processo de apuração. Mas vamos ver se essa delação vira papel principal, vira prima-dona, né, da história toda. Ou se vai continuar como uma coadjuvante que aparece mais, mas ainda como coadjuvante. O que eles diziam para a gente dessa operação da terça-feira é que muito desse plano para matar Lula, sequestrar Alexandre de Moraes, foi revelado a partir das apreensões no material do Mário Fernandes e não do Mauro Cid. Tanto que depois eles descobrem que o Mauro Cid tinha apagado tudo e falam, meu filho, peraí, como assim? Você apagou o material, escondeu da gente? Essa é a origem do imbróglio, inclusive, né? Malu, muito obrigada pelo esforço de reportagem. Eu sei que você já fez umas 300 matérias, mais umas 500 apurações, ainda vai escrever para o jornal. Então, te agradeço demais por ter topado conversar com a gente nesse meio da noite de quinta-feira. Imagina, sempre um prazer estar com vocês no assunto. Beijão. E para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Luiz Franco. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.